Olá pessoal, tudo bem? Que bom que nós estamos juntos em nosso curso de Física. Eu sou o professor Robson Santos e o objetivo do 12º capítulo de nosso curso é tratarmos sobre este assunto, eletrodinâmica. Nesta aula, o objetivo é tratarmos dos seguintes conceitos: corrente elétrica, resistores e potência elétrica. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante tratarmos sobre princípios da eletricidade. O modelo atômico, aquele que nós estudamos na química, ele sofreu inúmeras evoluções. Desde Dalton, que acreditava que o átomo era a menor partícula da matéria, e ele se constituía simplesmente de uma esfera em que possuía uma esfera de uma característica única, e que todos os corpos eram dotados dessa partícula indivisível, chamado átomo. Posteriormente, este modelo atômico foi evoluído até encontrarmos o modelo atual, que no interior dele temos um núcleo este composto basicamente por prótons e nêutrons, e ao redor deste núcleo temos a chamada eletrosfera, que é o local onde nós encontramos os elétrons. Dessa forma, prótons e elétrons são corpos dotados de uma característica física chamada de carga elétrica. Nêutrons não, os nêutrons são corpos desprovidos de carga elétrica. E a partir da diferença de potencial, você permite que essas cargas elétricas, ou esses corpos dotados de cargas elétricas, se movimentem, temos aí a chamada corrente elétrica. Nada mais é, como está escrito aí, um fluxo ordenado de cargas entre potenciais elétricos distintos. A unidade de medida para carga elétrica é o chamado ampere. A unidade de medida para intensidade de corrente elétrica é o ampere, que devido à homenagem ao cientista, tem-se que a sua abreviação é dada pela letra A maiúscula. Agora, qual seria a relação entre a intensidade de corrente e a quantidade de cargas que flui por um determinado condutor? Como nós vimos, corrente elétrica nada mais é que o fluxo de cargas no condutor, de forma que, quanto maior a quantidade de cargas que esteja fluindo por este condutor num determinado intervalo de tempo, maior será a intensidade de corrente elétrica. Portanto, podemos definir que a intensidade de corrente elétrica é dada pela relação quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Agora, essa quantidade de carga é aquela que passa por uma seção reta desse condutor. A intensidade de carga elétrica é tida por uma unidade, é medida através de uma unidade chamada Coulomb, que, por conta também da homenagem a um cientista, recebe por abreviação a letra C maiúscula. Agora, de acordo com o sentido de fluxo de corrente elétrica, podemos qualificá-la de duas formas. A primeira é chamada corrente contínua, que nós podemos abreviar por CC ou DC. DC é em virtude da tradução para o inglês, em que teremos direct current. E aí, nós temos que, na corrente contínua, o fluxo de cargas ela se dá num único sentido. E isso é muito comum em circuitos alimentados por pilhas, baterias ou qualquer tipo de fonte portátil de energia. Já a corrente alternada, abreviada por CA ou AC, AC por causa da tradução para o inglês, em que teremos alternate current, você tem um fluxo de cargas que se dá no sentido alternado periodicamente, ora num sentido, ora no outro. E isso ocorre em redes que são alimentadas pelas usinas hidrelétricas, nucleares ou termoelétricas. E é o que nós temos nas nossas casas, por exemplo. Agora, para entendermos bem como que se dá esse fluxo de cargas, ou seja, como que ocorre a corrente elétrica e a sua relação com outras variáveis, vamos fazer uma comparação com sistemas mecânicos. Ao redor do nosso planeta, por exemplo, temos o chamado campo gravitacional terrestre. Por causa do planeta Terra ser dotado de massa, ele é capaz de atrair outros corpos dotados de massa, de forma que qualquer corpo que venha entrar num campo de atuação do planeta Terra, ele será atraído por uma força gravitacional. Esse campo de atuações do planeta Terra é chamado de campo gravitacional terrestre.
E conforme essa fórmula que você pode ver na figura, quanto maior a distância que um corpo estiver do planeta Terra, menor será a capacidade dele ser atraído pelo planeta, porque a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E é por conta disso que, por exemplo, se você for para a Lua, e também é um corpo dotado de massa, mas uma massa inferior ao planeta Terra, nesse campo de atuações em relação à Lua, para uma mesma distância, a força de atração gravitacional da Lua é inferior à força de atração gravitacional da Terra. E aí, se você for pesar-se na Lua, você vai verificar que a medição nessa balança será inferior àquela que você poderia fazer aqui no planeta Terra. Isso por conta da capacidade de atração que a Lua tem em relação ao corpo ser inferior ao que ocorre para o planeta Terra. E aí, por conta disso, se uma queda como essa que vocês estão vendo aí ocorresse na Lua, as consequências sobre a pessoa que está caindo seriam muito menores, visto que a força de atração gravitacional da Lua seria bem inferior à força de atração gravitacional do planeta Terra. Então nós vimos que ao redor do planeta Terra, ao redor da Lua, você tem um campo de atuações, um campo chamado gravitacional, e por conta disso, tanto a Terra quanto a Lua têm um potencial, ou seja, uma capacidade de atrair corpos. Quando nós passamos para as circunstâncias elétricas, ou seja, nós estamos analisando um campo de atuação de um corpo dotado de carga, ou de uma carga elétrica, para facilitar nosso aprendizado, nós temos o chamado campo elétrico, que é um campo de atuações que esta carga exercerá sobre outros corpos dotados de carga. Então, uma carga elétrica ela tem uma capacidade de exercer forças sobre corpos que estejam no interior desse seu campo elétrico. A diferença para o caso do campo gravitacional é que no campo elétrico você pode ter forças de atração ou de repulsão. Tudo vai depender da natureza das cargas envolvidas. Isso será tratado melhor numa aula que nós chamaremos de eletrostática, virá no futuro. O fato é que, ao redor de todo o corpo dotado de cargas, você tem um campo elétrico, que nada mais é um campo de atuações, em que nele há um potencial elétrico, ou seja, uma capacidade deste corpo gerador do campo elétrico exercer força sobre outros corpos dotados de carga. Nessa figura apresentada no canto direito da tela, você tem uma carga elétrica positiva e ao redor dela você tem um campo elétrico. Na figura estão marcados também os pontos 1 e 2. Da mesma forma que no campo gravitacional, conforme você aumenta a distância em relação à carga que está gerando este campo elétrico, você tem uma redução do seu potencial elétrico, ou seja, redução da sua capacidade de interagir com outras cargas. Dessa forma, o potencial elétrico no ponto P1 será maior que o potencial elétrico no ponto P2. Para o potencial elétrico, nós temos como unidade de medida o chamado volt, que também, da mesma forma que nas situações do ampere e do coulomb, você abrevia com a letra em maiúscula, letra essa que é a letra V. Agora o seguinte, vamos imaginar, conforme anteriormente, uma carga elétrica positiva e ao seu redor nós teríamos um campo elétrico. E como eu falei, a partir do momento que distancia-se dessa carga geradora de campo, você vai ter um potencial elétrico menor. E se esse potencial elétrico menor, a força, seja ela de atração ou de repulsão, será menor. E aí, conforme você vai se afastando desta carga geradora de campo elétrico, você terá uma redução do potencial elétrico. E é graças a essa variação do potencial elétrico no campo que existe a possibilidade de movimentar-se uma carga elétrica de prova, uma carga elétrica que foi posta nesse campo elétrico, de um campo para outro. E movimentar a carga de um ponto para outro não é gerar uma corrente elétrica, visto que corrente elétrica é um fluxo de cargas. Então, para que haja movimento de cargas, ou seja, para que haja corrente elétrica, se faz necessário a diferença de potencial entre dois pontos, ou chamada DDP.
A diferença de potencial, ela será representada no nosso curso pela letra V, também como potencial elétrico. E a diferença de potencial também terá como unidade de medida o volt. A diferença de potencial é o que é oferecido por as diversas fontes de energia elétrica, como baterias, pilhas, capacitores carregados e as tomadas das nossas residências. E a partir do momento que você coloca um condutor elétrico entre esses dois pontos de diferença de potencial, você consegue ali obter a chamada corrente elétrica. Agora, o que acontece? Existem bons e maus condutores, ou seja, existem corpos que favorecem o fluxo de corrente elétrica e outros que não favorecem tanto. Aqueles que não favorecem tanto o fluxo de cargas elétricas, ou seja, corrente elétrica, são chamados de maus condutores. Exemplos disso são os plásticos em geral, a madeira, a água pura, aquela que você só tem H2O, desprovida de qualquer outro corpo para formar ali uma mistura. O vidro também é um tipo de mau condutor. No caso de bons condutores, nós temos os metais em geral. O nosso corpo, o corpo humano, ele é um bom condutor de energia elétrica, por isso que devemos tomar todo cuidado ao ter contato com correntes elétricas ou com corpos carregados. A água não pura, essa que nós temos nas nossas torneiras, nos filtros que nós bebemos, é uma água que ela não pura. Você tem ali corpos ionizados, dissociados quimicamente, que a partir do momento que a água não pura está sujeita a uma diferença de potencial, ela permite facilmente o movimento de cargas elétricas. É por isso que nós não devemos ter contato com corpos carregados, com corpo molhado, ou com chinelo molhado, ainda que você esteja calçado, se seus chinelos estiverem molhados, ao ter contato, por exemplo, com um corpo dotado de carga, você pode tomar um choque. E aí, nós temos algumas considerações, algumas premissas a respeito da eletrodinâmica. Todo e qualquer material pode conduzir corrente elétrica, até mesmo os maus condutores. Tudo vai depender da diferença de potencial ao qual eles estão sujeitos. Se você pega um pedaço de madeira e coloca ele sujeito a uma diferença de potencial de 1 milhão de volts, essa madeira vai conduzir corrente elétrica. Da mesma forma que todo e qualquer material, ele também oferece uma resistência à passagem de corrente. Então, por mais que você pegue, por exemplo, um fio metálico, se você sujeitar esse fio metálico a uma diferença de potencial de 1 microvolt, pode ser que ali não haja corrente elétrica. De acordo com a intensidade da resistência do material, ele é dito bom ou mau condutor elétrico. E aí o que temos? Nós vimos que existem corpos que oferecem maior e outros que oferecem menor resistência ao fluxo de cargas. Portanto, temos que a intensidade de corrente é inversamente proporcional à resistência elétrica. Assim, baseado também naquilo que foi dito anteriormente, ou seja, para que haja corrente elétrica faz-se necessária a diferença de potencial, ou seja, a diferença de potencial e intensidade de corrente são grandezas diretamente proporcionais, temos aí o estabelecimento da chamada primeira lei de Ohm, ou primeira lei da eletrodinâmica, em que a diferença de potencial é igual ao produto da resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. Para a resistência elétrica, temos que a sua unidade de medida no sistema internacional é o Ohm. No primeiro exercício, nós temos um pássaro cujos pés estão sobre um fio que conduz corrente elétrica. A pergunta que se faz é o seguinte: baseado nisso, por que o pombo da figura ao lado ele não é eletrocutado? Bom, ser eletrocutado significa ter o seu corpo sujeito à corrente elétrica. Conforme nós vimos, a primeira lei de Ohm, diferença de potencial é igual à resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. Ou seja, para que haja corrente elétrica, faz-se necessário que haja diferença de potencial. Os pés da ave, eles estão conectados a dois pontos do fio que estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Se não há diferença de potencial, então não tem por que ter corrente elétrica sobre a ave e, por conta disso, não há por que ela ser eletrocutada. O segundo exercício, de forma muito parecida, ele apresenta duas figuras. Numa delas, você tem uma ave que tem ou poderia ser os dois dos seus pés sobre um mesmo fio, e você tem o homem que segura o fio somente com uma das mãos
e nenhuma outra parte do seu corpo está conectada a um material que seja dotado de potencial elétrico. Na figura 2, nós vemos os pés da ave conectados a um fio e a cabeça da ave conectada a outro fio. E o corpo da pessoa está conectada a um fio e os seus pés no chão. Os dois corpos, tanto da ave quanto do homem, estão sendo eletrocutados. E a pergunta é, por que em situações como estas somos eletrocutados na segunda situação e não na primeira? Bom, na primeira situação, o corpo do pássaro e da pessoa estão em contato somente com o potencial elétrico. Dessa forma, baseando-se na primeira lei de Ohm, em que a diferença de potencial é igual à resistência elétrica vezes a intensidade de corrente, não há diferença de potencial. Portanto, não há corrente elétrica. Diferentemente do que ocorre na segunda situação, em que tanto o corpo do pássaro quanto do homem estão sujeitos a uma diferença de potencial. E como são bons condutores, você terá corrente elétrica, portanto, os dois levarão choque, ou seja, serão eletrocutados. Vimos que qualquer corpo oferece a chamada resistência elétrica. O fato é que é o seguinte, existem condutores que são mais resistivos do que outros, ou seja, oferecem maior resistência à corrente elétrica do que outros. E a pergunta seria, por que isso ocorre? Por que tem corpos que oferecem maior resistência elétrica do que outros? E por que usamos fios espessos, ou seja, aqueles que têm o diâmetro da seção reta ele é maior nos chuveiros, e os fios finos nós usamos na informática, por exemplo? A questão é o seguinte, quanto maior for o comprimento de um condutor, maior é a sua resistência elétrica. Por exemplo, se você tem um fio curto, a resistência à passagem de corrente será 1, e se você tiver uma extensão elétrica composta pelo mesmo fio, do mesmo diâmetro, essa resistência será maior. E a área de seção reta, ela é inversamente proporcional à resistência elétrica, ou seja, quanto menor for a sua área de seção reta, maior vai ser a resistência elétrica. Nos chuveiros elétricos, por exemplo, você tem pelo menos duas resistências, sendo que essas resistências elas possuem comprimentos diferentes, conforme está aí na figura para vocês verem. Isso deve-se ao fato de, na condição inverno, que é aquela que nós queremos a água mais quente, nós utilizamos maior intensidade de corrente. Para utilizar maior intensidade de corrente, você precisa de um condutor menos resistivo. Já na posição verão, você precisa de um condutor mais resistivo, ou seja, aquele que oferece maior resistência elétrica. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, na posição inverno, qual resistência é utilizada? Aquela de maior ou aquela de menor comprimento? Para responder a isso, veremos numa circunstância posterior a resposta. Mas o fato é que também alguns materiais, eles naturalmente oferecem maior resistência elétrica do que outros. Por exemplo, a borracha, o vidro e a madeira oferecem maior resistência elétrica que os metais. Para analisarmos a resistência elétrica de um corpo, nós precisamos analisar o seu comprimento, a sua área de seção reta, mas também a natureza do seu corpo. Quando nós falamos da natureza do seu corpo, nós estamos falando da sua resistividade. E aí, a resistência elétrica de um corpo à intensidade de corrente é dada pela sua resistividade, multiplicado pelo seu comprimento e dividido pela área da seção reta. Os resistores são corpos dotados de resistência elétrica e que são muito utilizados nos circuitos elétricos para controlar a intensidade de corrente pelas quais ali fluem. No terceiro exercício, eu gostaria de voltar àquela situação anterior da resistência elétrica de um chuveiro, em que, na verdade, são duas resistências elétricas de mesma espessura e comprimentos diferentes. Isso deve-se ao fato de, na condição inverno, utilizar-se maior intensidade de corrente para o aquecimento da água. Então, na letra A, eu faço a seguinte pergunta. Na condição inverno, qual resistência é usada? A de maior ou a de menor comprimento? E na letra B, suponhamos que o chuveiro elétrico trabalhe com o dobro da intensidade de corrente na condição inverno em relação à condição verão. Qual a relação entre os comprimentos das resistências nessas duas situações? Para responder a letra A,
temos que a primeira lei de Ohm nos garante que a diferença de potencial é igual ao produto da resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. Isso significa dizer que, para aumentar a intensidade de corrente, necessitamos diminuir a resistência elétrica. Isso considerando-se que a diferença de potencial permanece. Quando nós mudamos a temperatura da água, ou seja, a condição que o chuveiro se encontra, seja na posição inverno ou na posição verão, nós não mudamos a diferença de potencial a qual o chuveiro está submetido. Ele não passa a ser 220 volts só porque mudamos a posição da chave seletora de temperatura. O que nós mudamos é a intensidade de corrente a qual esse chuveiro está submetido. E para fazer isso, precisamos variar a resistência elétrica do chuveiro. Se nós reduzimos a resistência elétrica do chuveiro, nós o fazemos através de uma dessas duas variações. Ou nós diminuímos o comprimento da resistência elétrica, ou nós aumentamos a área da seção reta. Como foi dito anteriormente, a espessura das resistências é a mesma. Então, a única coisa que nós podemos fazer de fato é alterar o comprimento da resistência elétrica, comprimento para que a resistência tenha o seu valor também diminuído. Numa das aulas já ministradas nesse curso, eu mostrei qual é a relação entre energia e potência. Potência é a quantidade de energia fornecida ou consumida por intervalo de tempo. Energia é essa que nós representaremos aqui em eletrodinâmica pela letra U, potência pela letra P e intervalo de tempo por ΔT. Como potência é dada pela energia dividido pelo intervalo de tempo, teremos que essa unidade de medida será o joule por segundo e, consequência disso, o watt, em que a sua abreviação é dada pela letra W maiúscula. Nesse manual de instruções, temos as especificações de dois aparelhos, cada um deles com uma potência específica. Um tem 40 watts, o outro 65 watts. Nesse outro caso aqui, de um liquidificador, aqui está a potência consumida, utilizada por ele, que é de 450 watts. No quarto exercício, é dito o seguinte: devido ao racionamento de energia elétrica, Laila resolveu verificar o consumo dos aparelhos elétricos da sua casa. Observou, então, que a televisão consome energia elétrica mesmo quando não está sendo utilizada. Segundo o manual de utilização do aparelho, para manter o estado de prontidão, o estado esse que nós chamamos de stand-by, ou seja, para poder ligá-lo usando o controle remoto, é necessária uma potência de 18 watts. Assim sendo, o consumo mensal de energia elétrica dessa televisão em estado de prontidão equivale aproximadamente a de uma lâmpada incandescente de 60 watts acesa durante quantos dias? Vamos lá, quais são os dados que a questão nos dá? Primeiro, a potência dissipada pelo aparelho no estado stand-by, que é de 18 watts. E a potência dissipada pela lâmpada, que é de 60 watts. Qual o consumo mensal de energia elétrica da TV em estado de stand-by? Pegaremos a energia por ela consumida, é igual à potência consumida pela televisão, vezes o intervalo de tempo. Então, teremos 18 vezes 30, são 30 dias no mês. A análise de consumo de energia elétrica dos aparelhos considera-se o intervalo de 30 dias. Então, teremos 18 vezes 30, vai dar 540 watts vezes dia. Eu vou utilizar essa unidade de medida watts vezes dia, que não é usualmente conhecida, mas eu não vou transformar dias em segundos, justamente para facilitar cálculos posteriores. Então, vamos lá. Qual será a energia consumida pela lâmpada? Será a sua potência vezes o intervalo de tempo. Mas a questão quer estabelecer uma relação entre a energia consumida pela lâmpada e a energia consumida pela TV. Então, vou pegar a energia consumida pela lâmpada e vou igualá-la à energia consumida pela TV. Eu vou ter a potência da lâmpada vezes o intervalo de tempo de utilização dessa lâmpada, igual a 540 watts vezes dia. 60 vezes o intervalo de tempo de utilização da lâmpada é igual a 540, e ao dividir 540 por 60, então eu vou ter que o consumo de energia da televisão durante um mês é igual ao consumo de energia da lâmpada durante 9 dias. Agora vamos conhecer uma unidade de medida que é muito utilizada no cálculo de consumo de energia, que é a chamada quilowatt-hora.
Vamos pegar esse exemplo. Uma lâmpada possui potência elétrica de 100 watts, sua utilização diária é de 4 horas. Qual o seu consumo diário de energia em joules e em quilowatts-hora? Se nós utilizarmos a unidade de medida do SI para a energia elétrica, que é o joule, faremos a seguinte conta. A energia consumida pela lâmpada será a sua potência vezes o intervalo de tempo. 100 vezes 4 horas, só que eu preciso transformar horas em segundos, então vou ter que multiplicar por 60, que vai dar em minutos, e multiplico novamente por 60 para achar o tempo em segundos. Nisso eu vou ter 1.440.000 joules, que vai dar 1,44 vezes 10 elevado a 6 joules. Agora, para utilizar essa unidade de medida que eu acabei de falar, o quilowatt-hora, eu vou pegar a potência e vou multiplicar pelo tempo em horas. Então, vou ter 100 vezes 4, vai dar 400 watt-hora. Só que, na verdade, eu quero quilowatt-hora, então eu preciso dividir por 1.000. Portanto, a energia consumida pela lâmpada será de 0,4 kWh. Veja essa fatura de consumo de energia elétrica, por exemplo. Eu tenho a contabilização do consumo em duas circunstâncias. Primeira é aquela bandeira mais barata, a bandeira usual, que é essa aqui de cima. Eu tenho 103 kWh, tá? Aqui tem a apresentação da unidade de medida, e esse valor é tarifado pela tarifa mais baixa, que é 0,17 centavos aproximadamente. Posteriormente a isso, a partir do momento que o consumo ele ultrapassa um determinado valor, passa a ser tarifado num valor maior, que é a chamada bandeira verde. E aí eu vou ter mais 103 kWh, que é tarifado em 27 centavos cada quilowatt-hora. Mas aí, como que é calculado o consumo de energia elétrica? Eu vou ter o custo total de consumo, que vai ser igual à quantidade de energia consumida, que eu vou utilizar novamente a letra U, vezes a tarifa utilizada. Aqui eu vou ter dois cálculos de consumo, porque eu tenho duas tarifas utilizadas. Então, eu vou pegar o 103, que é a quantidade de energia, e vou multiplicar pela tarifa usual, que é 0,1754,8 centavos. Posteriormente, eu vou multiplicar pela tarifa verde, que é essa daqui, que é aproximadamente 0,27 centavos. E aqui ao lado tem o resultado desse produto. Na primeira circunstância, eu vou ter 18,7 centavos e posteriormente eu vou ter 27,98. Eu terei outros acréscimos aqui para o cálculo da fatura, que são acréscimos relativos a impostos e outros serviços. Mas atentaremos nesse curso somente o cálculo do consumo de energia. E o cálculo do consumo vai ser 18,7 centavos mais R$ 27,98. No quinto exercício, tem-se que a energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria D. É o que se pretende saber. Então, vamos lá. Quais são os dados? Qual é o consumo do mês anterior? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas anotações aqui de baixo e eu vou ter, primeiramente, o 2. O ponteiro passou do 2, mas não chegou ao 3, então é 2. Depois eu vou ter o 5, está entre 5 e 6 aqui. Depois eu vou ter, para a dezena, o 6, tá? Passou do 6, mas não chegou ao 7. E para a unidade eu vou ter o 3, visto que passou do 3, mas não chegou ao 4. Então, eu tenho 2.563 kWh. O consumo atual, o que o medidor de energia está apresentando? Eu vou ter, para o milhar, o 2, a centena eu vou ter o 7, para a dezena eu vou ter o 8, e para a unidade eu vou ter o 3. E o valor do quilowatt-hora, a tarifa é de 20 centavos. O consumo de energia vai ser a diferença entre esses dois valores, 2.783 menos 2.563, que vai dar 120 kWh. O custo da tarifa é de 20 centavos, então vou pegar 120
vezes o 20 centavos, 0,2, que vai dar R$ 24,00. Esse é o custo do consumo de energia elétrica dentro desse período. E mais uma vez, chegamos ao fim de nossa aula. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Eu espero que você, se não inscrito, se inscreva no nosso canal. Por favor, faça comentários. Eu sinto muita falta de comentários de vocês para que eu possa aprimorar o nosso conteúdo. Não se esqueça também de clicar no sininho, dar o seu ok, seu joinha caso você tenha gostado e te encontro na próxima aula. Como sempre, bons estudos e até a próxima!